Hoje a gente vai falar sobre uma das mulheres mais importantes e fascinantes do cinema, Angelina Jolie. Ela não apenas é uma atriz com um talento inegável, mas também uma figura de grande importância pública, marcada por sua trajetória bem intensa com os seus relacionamentos e também com seu grande ativismo. Recentemente, ela atuou no filme que fez ela tá aí na jornada das premiações do ano, que é o Maria Callas. E essa história dessa diva da ópera se conecta um pouco com a da Angelina Jolie e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Por que a Jennifer Aniston ainda não tinha tido um filho do Brad Pitt? Dizendo que eles bebem sangue um do outro, a Angelina Jolie e o Billy Bob já andavam com colarezinhos com sangue um do outro. Uma diva bem egocêntrica que gostava de ser adulada, como ela mesma fala, e vou para cafés para ser adulada e amada. Então, caso esse seja o seu primeiro vídeo aqui, olá, meu nome é Carolina, eu falo sobre livros, filmes e séries aqui na minha página. Também de vez em quando eu dou um alô que falo sobre cultura pop e Taylor Swift, então se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, não esquece de se inscrever no canal, deixar uma curtida nesse vídeo, me seguir nas outras redes sociais, compartilhar, comentar, isso tudo ajuda muito o criador de conteúdo pequeno, então por favor não deixa de ajudar e fazer sua parte. Outra forma que você pode estar ajudando o canal é dar uma olhada aqui na descrição, porque tem falando de, por exemplo, meu grupo no Catarse, que é um grupo onde eu tenho um clube de leitura, um clube de filmes, além disso também tem o meu link na Amazon, tudo que você comprar na Amazon, se você usar o meu link, eu ganho uma comissão por isso e você não paga nada a mais. Além de minha loja para você comprar os meus livros, eu escrevo livros, eu sou meio estranha, e também a minha lojinha de t-shirts, eu tenho uma lojinha de t-shirts, inclusive hoje eu tô usando uma t-shirt, não sei se dá pra ver daí direitinho, eu vou botar outros vídeos aqui do lado, mas a minha loja de t-shirts, eu vendo blusinhas, que na verdade eu queria fazer blusinhas para leitores, então tem bastante coisa sobre livros, filmes, séries, Taylor Swift, então se você gosta desse tipo de tema em suas t-shirts, não esquece de dar uma olhadinha, a produção é completamente 100% nacional, é aquele algodão gostoso, confortável, levinho, que é essencial para quem mora no Brasil, porque calor da zorra, além de que a gente tem uma variação de tamanhos bem grande e de cores também, então não deixa de olhar lá direitinho. A blusinha que eu tô usando hoje é tamanho M feminino, mas normalmente se você dá uma olhadinha aí nos meus outros vídeos, eu tô com uma blusa do tamanho do universo, normalmente eu peço tamanho 3G, masculino, pra ficar bem grande e ficar tipo quase que não mostrando o meu shortinho embaixo, ficar tipo um blusão, quase que um vestidão. Eu adoro esse tipo de shirt, então se você gosta também, não deixa de dar uma olhadinha lá. Mas vamos começar logo esse vídeo. Bem, Angelina Jolie, pra quem não sabe, nasceu numa família de artistas. Seu pai, Jon Voight, é um ator muito renomado, mas aparentemente o relacionamento deles, pelo menos no início ali da vida da Angelina Jolie, não foi tão bom, porque ele tinha um relacionamento com a esposa, a mãe da Angelina Jolie, um pouco conturbado por conta de infidelidades, e a Angelina Jolie ficou do lado da mãe. Marceline Bertrand, esse é o nome da mãe dela, que era uma atriz não tão conhecida quanto o pai, mas uma grande ativista, que realmente se tornou a figura mais importante na vida da Angelina Jolie. Por conta desses conflitos familiares, a Angelina Jolie, na verdade, se sentia bastante sozinha e desconectada do mundo todo. E além disso, por conta de ter um pai bastante famoso e uma mãe bem conhecida ali também no meio artístico, ela foi nomeada como uma Nepo Baby, uma filha de pessoas com sucesso na indústria, o que fez muita gente criticar e já botar dedo, dizendo que será que ela merecia estar aqui e ter todos esses grandes papéis? Todas aquelas críticas de sucesso para as pessoas que são filhas de pessoas conhecidas no meio do entretenimento. Como eu disse, o relacionamento da Angelina Jolie com a sua mãe foi bastante profundo, e a Marceline lutou contra um câncer de ovário muito cedo e acabou falecendo em 2007. Esse caso acabou tendo um grande impacto na Angelina Jolie, porque ela viu de muito perto todo o sofrimento e a dor da mãe dela quando ela estava lutando contra essa doença. E não só isso, doeu muito também porque a genética falou muito alto. Não só a mãe dela faleceu por conta de câncer de ovário, mas a avó dela também faleceu por conta de câncer de mama. Então, em 2013, a Angelina decidiu fazer uma coisa que ia mudar um pouco a vida dela. Ela decidiu passar por uma mastectomia dupla e em 2015 ela também retirou os ovários e as trompas. Isso tudo porque ela realizou um teste genético que ela tinha uma mutação no gene BRCA1, que é basicamente dizendo que ela provavelmente também teria câncer, assim como a mãe, como a avó dela. Era tipo 98% de chance dela ter também. E essa foi uma decisão provavelmente muito difícil, mas muito com base a todo o amor que ela tinha pela mãe e pela avó e todo o medo que ela teve dessa doença que acabou tirando essas duas pessoas dela. Foi um ato de prevenção, não só por conta dela, mas também por conta dos filhos dela. Angelina Jolie, ela tem 6 filhos e ela, sendo uma pessoa que era muito apegada à sua mãe, meio que
se colocou ali no lugar da mãe dela e falou: se eu pudesse escolher, com certeza eu não ia deixar essa doença me tirar da minha filha. Então ela fez o que ela deveria, pelo menos na cabeça dela, ela precisava fazer isso. E eu, como uma pessoa que tem uma mãe que teve câncer de mama 2 vezes, eu acho uma atitude extremamente corajosa e maravilhosa da Angelina Jolie. E aplaudo muito ela por isso. Vamos falar agora dos casamentos da Angelina Jolie, porque muita gente sabe que a Angelina Jolie foi casada com Brad Pitt, porque eles foram um dos casais mais famosos nesses últimos anos. Brangelina é o grande casal sucesso dos últimos anos, mas tiveram outros 2 casamentos antes do casamento com Brad Pitt. Em 1996, Angelina Jolie casou com Johnny Lee Miller, um ator britânico, e ela casou com ele quando ela tinha apenas 20 anos. Aparentemente, eles tinham um estilo de vida muito diferente. A gente vai ver aqui que a Angelina Jolie, ela tem um negócio muito intenso, ela é muito excêntrica, principalmente na juventude dela. Ela fazia umas coisas assim meio estranhas. Aparentemente, o Johnny Lee não era muito parecido com ela, então esse casamento durou de 96 até 99, mas eles terminaram super bem. E aparentemente não teve nenhum grande problema ali naquele relacionamento. Já no ano 2000, ou seja, ela terminou o casamento dela em 1999 com Johnny Lee Miller, e em 2000 ela já estava casando com Billy Bob Thornton, não sei falar o nome desse moço. Mas esse é um ator bem conhecido, acho que as pessoas vão lembrar dele. Ele já fez filmes como Armageddon, Simplesmente Amor, Proposta Indecente, já participou de Big Bang Theory, então assim, ele já esteve em bastante coisa que todo mundo conhece. E o casamento desses dois foi muito marcado por conta desse ser excêntrico que a Angelina é e que encontrou outro mais excêntrico ainda. Antes de Megan Fox e Machine Gun Kelly andarem por aí com o sangue deles dentro de um negocinho, dizendo que eles bebem sangue um do outro, a Angelina Jolie e o Billy Bob já andavam com colarezinhos com sangue um do outro. Quando eles se casaram, a Angelina Jolie tinha 19 anos a menos do que o Billy Bob. E toda essa diferença de idade, toda essa estranheza do casal chamava muita atenção na mídia. A separação veio em 2003. Aparentemente também eles continuam tranquilos um com o outro, mas o relacionamento ficou muito conhecido na mídia por conta dessas estranhezas, polêmicas, e até foi o ano que ela apareceu em um red carpet e beijou o irmão dela ali no meio do red carpet, tipo assim, o irmão dela. Ela tava numa fase meio estranha dela. Antes de falar do Brad Pitt, porque tem bastante pra falar sobre o Brad Pitt, a gente vai falar sobre uma das facetas mais importantes da vida de Angelina Jolie e que eu acho que deveria ter mais atenção de todo mundo, que é realmente a parte da vida dela como ativista. Desde 2001, ela começou a trabalhar com a ONU como embaixadora da boa vontade. Isso quer dizer que ela se envolveu em várias missões humanitárias, incluindo a ajuda a refugiados, a luta pelo direito das mulheres e a promoção da paz. Ela tá sempre viajando para ver de perto a situação que as pessoas vivem, fazendo vários atos de caridade, e procura sempre estar usando essa visibilidade que a imagem dela tem para poder estar levando atenção para essas causas. Em 2012, Angelina Jolie foi nomeada como enviada especial da ONU, uma posição que colocou ela ali na linha de frente, onde ela pôde defender diretamente o interesse de pessoas refugiadas, como aqueles na Síria, Afeganistão e Somália. Ela não tá só sempre falando sobre esses problemas na mídia, mas como ela atua de verdade, ela tá ali de forma prática fazendo as coisas, criando fóruns de discussões, fazendo parcerias com governos e ajudando a promover políticas que possam realmente melhorar a vida das pessoas. Mas vamos lá falar de uma parte meio chata, pelo menos, claro que tem partes boas e partes ruins, mas vamos falar do relacionamento dela com o Brad Pitt, porque esse foi o grande motivo que eu queria estar fazendo, inclusive, esse vídeo. Muita gente tem o Brad Pitt como ator favorito, muita gente ainda tem ele na cabeça como um grande galã maravilhoso, todo mundo adora ele, todo mundo tem um pai ou uma mãe que adora Brad Pitt, e eu acho que a gente passou por um momento que a gente falou bastante do Johnny Depp, que as pessoas pararam de gostar dele, e eu não entendo porque o Brad Pitt e o Tom Cruise ainda têm essa posição tão alta em Hollywood, quando a gente tem vários motivos para não gostar deles. Angelina Jolie e Brad Pitt se conheceram nas filmagens de Senhor e Senhora Smith, um filme que inclusive eu amo. Eu sou viciada e lá quando eu era adolescente eu assistia várias vezes antes de dormir. Esse filme foi lançado em 2005
2005, mas enquanto estavam tendo as gravações, o Brad Pitt ainda era casado com a Jennifer Aniston, que, pra quem não conhece, se é que tem gente que não conhece, é a Rachel de Friends e, enfim, 10 milhões de papéis aí no cinema e na TV que você provavelmente conhece, a Jennifer Aniston. Eles começaram a ser vistos em 2005 juntos e em janeiro de 2006, a Angelina Jolie anunciou publicamente que ela estava grávida do Brad Pitt. Esse foi um marco muito grande e que foi muito noticiado na mídia. Vamos entender a base disso tudo, porque a Jennifer Aniston e o Brad Pitt anunciaram o término deles, o divórcio deles, em janeiro de 2005. Ou seja, em janeiro de 2006, Angelina já estava grávida do Brad Pitt. Tudo aconteceu bastante rápido. E sabe como a Angelina Jolie e o Brad Pitt eram um casal gigante nos anos 2000? Bem, nos anos 90, o Brad Pitt e a Jennifer Aniston eram esse casal amado pela mídia. E, inclusive, uma das coisas que a mídia gostava de encher o saco, de estar em todas as revistas, era sobre por que a Jennifer Aniston ainda não tinha tido um filho do Brad Pitt. Eles tinham que ter um filho, ela estava grávida a cada 2 segundos, se ela aparecia um pouquinho estranha em alguma foto, ela está grávida. Todo mundo queria porque queria que eles tivessem logo um filho. E obviamente quando eles se separaram e logo um ano depois a Angelina Jolie já estava grávida do Brad Pitt, a mídia começou a rodar essa história de que a Jennifer Aniston não queria dar filhos pro Brad Pitt, por isso que eles se separaram e ele foi logo pra Angelina Jolie, que deu logo filhos pra ele. Só que anos depois, a Jennifer Aniston fez uma entrevista onde ela falou que ela tinha dificuldade de engravidar, que ela tentou muitas vezes ser mãe e ela não conseguiu, o que deixa a história muito mais triste, porque o Brad Pitt provavelmente sabia disso tudo e ele deixou a mídia meio que dizer que a Jennifer Aniston que não queria dar filhos pra ele e ele foi pra uma outra mulher que deu logo filho pra ele, sendo que a Jennifer Aniston tava passando por todas essas dificuldades de conseguir ter um filho. Eu não gosto dele a partir daí. Mas tudo bem, Angelina Jolie e o Brad Pitt se casaram em 2006 e logo depois eles passaram a adotar mais filhos também. Angelina Jolie já tinha um filho adotado antes de casar com o Brad Pitt, que era o Maddox, e ele acabou adotando essa criança também depois que eles se casaram. O Maddox é da Camboja e logo depois que eles casaram, eles adotaram juntos a Zahara, que é da Etiópia. Então eles tinham esses 2 filhos adotados, a Shiloh, que foi essa primeira filha deles, depois eles tiveram gêmeos, o Knox e a Vivian, e adotaram também o Pax. Então eles têm 6 filhos juntos. O Maddox sendo esse primeiro filho que já era adotado pela Angelina Jolie antes deles estarem juntos, e depois todos esses outros 5 filhos. Juntos eles têm 6 filhos. O negócio setembro de 2016, teve o famoso incidente do avião, que a gente não vê muita gente falando sobre, né? Mas o que aconteceu? Aparentemente, a gente ficou sabendo desse incidente quando a Angelina Jolie deu entrada no divórcio dela e tinha lá falando sobre esse incidente. Mas o que aparentemente aconteceu foi que, durante um voo da França para Los Angeles, Brad Pitt e Angelina Jolie se envolveram em uma briga. Os filhos deles também estavam dentro desse voo e viram toda essa briga dos pais. Mas, de acordo com as acusações de Angelina Jolie, o Brad Pitt estava sob efeito de álcool e bastante agressivo. Ela alegou que ele gritou com o filho Maddox, que ele tentou estrangulá-lo e em um momento de descontrole deu vários socos no avião. Aparentemente teve um momento que pessoas testemunharam de que ele puxou a Angelina Jolie pra dentro do banheiro pra continuar a briga com ela lá, então a gente não sabe o que aconteceu lá. Quando ele tava sendo agressivo com o filho, a Angelina Jolie tentou parar e segurou ele pelas costas e ele foi pra trás com toda a força pra poder tirar ela de cima dele e acabou causando vários ferimentos na Angelina Jolie, nas costas e nos braços. E também parece que teve vários danos ao avião que eles tiveram que pagar ali depois. Esse incidente foi falado lá no divórcio deles porque foi uma das alegações que a Angelina Jolie usou para conseguir a custódia dos filhos. Por mais que o FBI tenha investigado esse incidente e não tenha apresentado nenhuma acusação contra o Brad Pitt, os filhos ficaram do lado da Angelina Jolie. Todos eles, o que é um pouco estranho. Além do acidente no avião, Angelina Jolie também acusou o Brad Pitt, dizendo que esse comportamento abusivo e agressivo já tinha acontecido em outros momentos, principalmente quando ele estava sob efeito de substâncias químicas como álcool. Ela diz que ele é uma pessoa realmente dependente do álcool e isso tornou um relacionamento quase que impossível entre eles. O divórcio de Angelina Jolie e Brad Pitt só foi realmente oficializado em abril de 2019, por mais que eles tenham anunciado que iam terminar em 2016. Durante esse divórcio, todos os filhos dela, como eu disse, ficaram do lado dela e a gente tem algumas confirmações disso, porque, por exemplo, em 2016, o Pax, um dos
dos filhos dele, fez uma suposta postagem no seu Instagram no Dia dos Pais falando o seguinte: Feliz Dia dos Pais pra esse idiota de classe mundial. Você repetidamente prova que é uma pessoa terrível e desprezível. Tem muitos mais de coisas que ele fala, mas assim, inclusive falando que os filhos dele tremem à presença dele. Além disso, os filhos dele, Maddox, Shiloh, Zahara e Vivienne tiraram o sobrenome dele do nome. A Vivienne a gente ficou sabendo porque ela estava participando da produção de um off-Broadway, uma peça off-Broadway, que aparecia o sobrenome dela sem o Pete. Zahara apareceu em uma apresentação, meio que era de costume de entrada na faculdade, onde ela falava o nome completo dela e ela não dizia o Pete. O Maddox tirou o nome dele também, o que a gente acredita que depois que ele tentou estrangular o filho, né, faz sentido. E aparentemente a Shiloh, ela esperou ela ter 18 anos e no dia que ela fez 18 anos, ela entrou com um pedido pra tirar o sobrenome dele. Como se ela estava tão desesperada para tirar o nome dele que foi a primeira coisa que ela fez aos 18 anos. Bem, em 2015, Angelina Jolie e Brad Pitt fizeram um filme juntos. Não só atuaram e ela dirigiu, mas como ele fez parte da produção toda também, então eles fizeram basicamente o filme todo juntos, chamado A Beira-Mar. Nesse filme, o casal interpreta a Vanessa e o Holland, que são essas pessoas que estão tentando salvar o relacionamento deles. Tudo isso em uma viagem para a França. É um filme muito marcado por várias crises emocionais e tensões familiares, o que obviamente naquela época levou a muitas especulações sobre o término deles. Eles fizeram uma promoção do filme dizendo que não, nada, eles nunca conseguiriam fazer um filme falando sobre algo tão real e no final das contas, meses depois, eles anunciaram que estavam se divorciando. Então, talvez eram eles tentando mostrar pra gente por que o relacionamento deles não funcionavam e que eles já não estavam muito bem, não. Eu nunca assisti o filme e não posso falar muito sobre. Mas, um filme que eu posso falar sobre é o filme Maria Callas, que eu assisti ontem. Eu assisti no cinema. Inclusive eu escolhi uma sessão de 2 horas e logo depois que eu almocei e sinceramente eu dormi uns 10 minutinhos ali no meio. Bem, isso porque o filme não é muito legal. Que merda. Vamos lá, vamos explicar sobre o filme. Primeiro, quem é Maria Callas, né? Eu vou dar uma explicadinha aqui pra vocês. Ela foi uma das cantoras de ópera mais icônicas do mundo. Ela nasceu em Nova York, mas tinha pais gregos e foi uma figura completamente revolucionária na música clássica. Ela era conhecida não só por conta da voz extraordinária dela, mas também por conta da intensidade emocional em suas apresentações e a presença dramática dela no palco. Não só isso, também aparentemente a vida pessoal dela também era bem problemática. A carreira dela começou de forma bem precoce e ela teve vários problemas pessoais, incluindo problemas com a voz, desde o início da sua carreira, mas por conta de um treinamento bem rigoroso, ela se tornou uma das maiores divas de grandes casas de ópera, que eu não saberia te dizer quais são, a não ser através dessa pesquisa que eu fiz. E aí eu posso dizer que foram as casas La Scala de Milão e o Metropolitan Opera House em Nova York. A vida pessoal dela foi marcada por muitos altos e baixos, e ela teve um relacionamento muito turbulento com esse cara muito rico chamado Aristóteles Onassis, que aparentemente era um empresário marinho muito rico, e ele acabou deixando ela pra ficar com a Jackie, a ex do Kennedy. O que ficou muito comentado porque, no caso, a Maria Callas tinha deixado o esposo dela e o Aristóteles tinha deixado a esposa dele pra eles poderem ficarem juntos, e aí quando eles ficaram juntos, depois de um tempo, eles tiveram vários problemas, incluindo o filho que eles perderam. A Maria Callas teve um filho prematuro que acabou não sobrevivendo, ela entrou em uma grande depressão depois disso, e eles terminaram, e ele terminou pra poder ficar com a Jackie. Então, meio que foi bem polêmico isso tudo. Ela também lutou contra vários problemas de saúde, e isso meio que é o que é narrado nesse filme Maria Callas, que lançou agora. O diretor Pablo Larraín é conhecido por fazer essas biografias, inclusive ele já fez uma biografia da Jackie e da Diana, a princesa Diana. Eu nunca vi o da Diana, nunca vi Spencer, mas eu já vi Jack e eu adorei esse filme. Todos esses filmes dele de biografia são meio que os últimos momentos dessas mulheres, são os últimos dias dessas mulheres, então é meio que focado em um curto período de tempo, mas que traz flashbacks dos momentos das vidas delas e vai falando de tudo que foi muito importante na vida dessas mulheres. Sobre o filme Maria, ou Maria Callas, ele é belíssimo, não tem como dizer que não, e meio que conta pra gente esses últimos momentos ali, eu quero dizer a última semana de Maria Callas.
Callas. E algumas coisas me deixaram bem desconectadas desse filme. Primeiro que a gente já conhece ali no início do filme uma Maria que tá meio desconectada da vida dela. Ela meio que tá vivendo ali com várias alucinações e com a realidade da vida, e ela não se importa muito de se isso é verdade ou não. Ela tá vivendo ali, ela sabe que ela tá tendo alucinações, ela tá completamente viciada em um remédio e ela quer continuar vivendo a vida dela, meio que tanto faz o que é real ou não. Logo no início a gente conhece um entrevistador, onde ela vai estar conversando ali durante o filme todo, falando sobre passagens da vida dela, e logo quando ele chega ele fala: meu nome é Mandrax. E Mandrax, a gente vê cenas antes que é o nome do remédio que ela tá tomando. Eu achei isso completamente desnecessário, como se o diretor estivesse falando: ei, você, burro, caso você não tenha entendido, esse cara não existe, ele é o remédio que ela toma. Eu achei completamente desnecessária essa parte. Foi realmente chamar o telespectador de burro. Ele podia não ter falado, as pessoas iam notar, e até quem não notasse trazia um tom mais interessante para o filme, de ficar tentando entender se ele era real ou não. Até porque eu acho que ninguém realmente ia ficar tentando entender se ele era real ou não, porque o mordomo dela logo fala, quando ela fala que prepara a casa porque vai vir uma equipe de TV pra me entrevistar. Ele fala: essa equipe de TV é de verdade ou não? A gente sabe que é uma alucinação da cabeça dela, não precisava disso. Outra coisa que eu, como uma pessoa completamente leiga sobre ópera, não sei nada, nunca fui pra uma ópera, não ouço ópera, então assim, eu sou completamente leiga nesse assunto mesmo, eu achei que ele fez um trabalho péssimo em descrever o que era a Maria pra música, porque assim, eu acredito que o filme não é apenas para as pessoas apreciadoras de ópera, né? Afinal de contas, ele fez uma campanha toda pro Oscar, e filmes que vão pro Oscar, eles têm que alcançar mais pessoas. E eu acho que a comunidade que é muito apaixonada por ópera não é tão grande assim. Muitas pessoas que vão ver o filme não fazem a mínima ideia de ópera. Ele podia ter usado esse filme aí pra educar mais a gente. Eu acho que ele não fez esse trabalho muito bem. A gente não sabe nada muito profundo sobre a carreira da Maria Callas, sobre absolutamente nada da música, sobre nada de ópera, e me parece que ele fez um mínimo pra fazer a gente entender sobre essa figura que era tão polêmica. Tudo que ele mostrou pra gente era basicamente uma diva bem egocêntrica que gostava de ser adulada, como ela mesma fala: eu vou pra cafés pra ser adulada e amada. E é meio que isso. Achei que faltou uma oportunidade ali dele mostrar mais sobre a personalidade dela. Eu achei que a atuação da Angelina Jolie estava fantástica. Eu, inclusive, indicaria ela ao Oscar. Eu acho que teve outras indicações que eu tiraria dali. E olha que eu ainda nem assisti todos os filmes indicados ao Oscar ainda pra saber sobre as indicações, mas eu já vejo umas que foram indicadas que eu colocaria a Angelina Jolie no lugar. Não só porque ela aprendeu a cantar ópera e estudou tanto pra esse papel, mas porque ela entregou uma atuação muito dramática, muito profunda, muito linda. E, inclusive, ela ter aprendido a cantar ópera, pra mim, foi uma coisa que, assim, quando eu fui assistir o filme, eu tinha assistido já várias entrevistas da Angelina Jolie falando sobre o filme e sobre ela ter aprendido a cantar ópera. Eu falei: pô, vai ver, ela tá cantando no filme. Quando começou o filme, eu percebi que aquela voz era muito angelical, muito perfeita pra ser a voz de Angelina Jolie. Quer dizer, se ela tivesse aquela voz, ela não ia ser atriz, né? Ela ia ser cantora de ópera, porque era fora do normal. Então eu percebi que quem tava cantando no filme era a Maria Callas, não era a Angelina Jolie. Mas ela precisou estudar ópera pra conseguir realmente interpretar uma pessoa cantando ópera. E eu achei fantástico todos os closes, assim, na boca dela, vendo os lábios dela tremer, vendo como a garganta dela, a respiração dela, tudo aquilo fazia parte da interpretação dela. O que, inclusive, quando eu saí do filme, eu fiquei conversando com meu namorado, claro, que foi a Maria Callas que tava ali cantando, até porque ficava meio que tava bem evidente de que era uma dublagem. Não parecia que era a Angelina Jolie cantando. Por mais que ela tenha essa atuação fantástica, meio que não casava, parecia que alguma coisa tava desincronizada. Então, assim, foi uma dublagem maravilhosa, um lip sync magnífico, Chantei, You Stay, ela realmente arrasou, mas não parecia real. Parecia que ela tava dublando uma pessoa. E isso me deu um pouco de agonia. E até agora eu não sei dizer o que é exatamente que tava errado ali. Como eu disse, eu sou uma pessoa completamente leiga, pode ser uma respiração diferente, pode ser que, sei lá, ela mexia a boca de uma forma diferente. Pra mim, a atuação dela foi incrível, mas pode ser que não seja tão boa porque eu não entendo de ópera. Mas isso tudo quebra um pouco da magia do filme. E assim, tudo é muito lento no filme, né? Tudo mesmo, é tudo muito lento, é tudo muito cansativo, é sempre muito repetitivo, todos os problemas de que ela não consegue encontrar a voz dela e de que ela sabe que ela tá morrendo, e todos os problemas com os remédios e todos os problemas com esse Aristóteles, é tudo muito repetitivo e lento. Então assim, eu dormi mesmo 10 minutinhos ali no meio do filme, porque eu achei chato. É um filme lindo, lindíssimo. Todos os momentos que eu estava acordada e prestando atenção, todos os momentos estava muito lindo. A história estava
interessante, mais chata, sabe? Eu quis saber mais dela. Quando eu saí, eu fui procurar várias coisas de Maria Callas no Wikipedia aí, no Google, mas assim, o filme em si é um filme chato. E bem, Angelina Jolie é uma mulher que, assim como Maria Callas, sofreu vários problemas na vida pessoal e com a mídia. Teve relacionamentos e relações muito complicadas e sempre teve essa vida muito exposta ao público. É impossível não ver como a vida da Angelina Jolie e da Maria Callas tem alguma similaridade. Ambas são mulheres muito intensas, que viveram esses relacionamentos marcantes e foram definidas também por eles, tanto em sua arte quanto em sua vida pessoal. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não deixa de colocar aí uma curtida, de deixar um comentário, de compartilhar o vídeo, de se inscrever, de ligar a notificaçãozinha para toda vez que tiver um vídeo novo, vocês receberem a notificação. Aqui no canal eu tô sempre falando sobre os filmes indicados ao Oscar, ou nessa jornada aí de premiações, como por exemplo Maria Callas foi um grande snob do Oscar, mas que foi indicado ao Globo de Ouro. E enfim, eu tenho uma playlist aqui só sobre esses filmes, então dá uma olhadinha lá. A gente já tem falando sobre Ainda Estou Aqui, sobre A Substância, sobre Anora, enfim, eu vou falar sobre vários filmes e eu espero que vocês tenham interesse de estar entrando e começando um bate-papo nos comentários também pra gente falar sobre esses indicados e não indicados ao Oscar. Não esquece de novo de dar uma olhadinha na descrição, de ver como você pode estar ajudando o canal, de conhecer minha lojinha de t-shirts. E é isso, até o próximo vídeo. Além disso, Madoka teve um filho cansativo. É sempre muito que ela tá tendo, de que ela